Tudo bem? Vamos lá, gente, para mais uma aula de inglês. Hoje a gente vai falar sobre os advérbios de frequência, tudo bem? Então vem comigo, olha só. Observe as imagens e vamos dizer o que elas representam. Então eu tenho aí the boy waking up, acordando, taking a shower, tomando banho, eating breakfast, comendo café da manhã, talking on the phone, trabalhando, shopping, fazendo compras, walking with the dog, andando com o cachorro, having dinner, né, jantando aí com a amiga, com a esposa, watching TV, assistindo televisão, reading a book. Repara várias ações que esse rapazinho está fazendo, né? Abaixo a gente vai ter uma frase mostrando o que o personagem faz e a ação vai estar representada por um verbo seguido da expressão every day. A expressão every day quer dizer todo dia. Então olha só. He takes a shower every day. Ele toma banho todos os dias. É uma ação que ele faz com essa frequência, todos os dias. Tá? Ele taking a shower. Você acha que o uso dessa expressão modificou o sentido da frase? Né? E acreditamos que sim, né? Porque a gente está dizendo a frequência com que ele faz essa ação, certo? Vamos ver agora alguns outros advérbios que indicam frequência. A gente vai ver a frequência deles começando do 100%, né, até o quase nunca, né, até o zero. Então 100% sempre, que é o always. Usually, que é o normalmente, que é mais ou menos 75% das vezes. Often, que é o frequentemente, também. Sometimes, que é às vezes, sometimes, né? Só fala assim, sometimes I take a shower. Às vezes eu tomo banho. Ruim, né? O rarely, que é o raramente. E o último, que é o never, quer dizer nunca. 0% de chance disso acontecer, de frequência disso acontecer. Vamos praticar então. A gente vai completar esse texto aqui abaixo escolhendo os advérbios adequados. Então eu posso falar, por exemplo, que eu sempre estudo de manhã. I always study in the morning. Deixa eu ver se ele vai coisar aqui. Peraí, vamos lá. I always study in the morning. Sometimes I go to the club. Às vezes eu vou para o clube, né? Usually I play soccer on Saturdays, né? Normalmente eu jogo futebol sábados. And I never play soccer on weekdays. Eu nunca jogo futebol em dias de semana. Então esses advérbios, né, a gente vai ter que entender na tradução, né, em que situação que eu vou usar e principalmente em qual lugar da frase que a gente vai usar. Porque olha só, esses advérbios normalmente, usually, eles vêm entre o sujeito e o verbo principal. Então olha aqui, ó. I always drink milk. Eu sempre bebo leite. I always drink milk. O always está vindo entre, né, o sempre. Entre o sujeito e o verbo principal, que é o drink, certo? Já as expressões que usam o every quer dizer todo. Então eu tenho every day, todo dia, every week, toda semana. Elas sempre vão vir ao final da frase, que nem a gente faz no português. He plays soccer every day. Ele joga futebol todos os dias. Já nas frases que tem o verbo to be, ele sempre vai vir após o verbo to be. They are usually happy. Então aqui no verbo to be não vem entre o sujeito e o verbo, vem depois do verbo to be. E they are usually happy. Eles normalmente são felizes. E aí eu tenho dois tipos de advérbio de frequência. Eu tenho de frequência definida, que são aqueles que vão indicar com que frequência exata algo acontece ou vai acontecer. Como por exemplo, I go to school every day, todo dia, é definido. I play soccer 3 times a week, 3 vezes por semana. Isso é definido, né? Assim como vou ter advérbios de frequência indefinida, que indicam a frequência aproximada de um acontecimento. Então, por exemplo, I always go to the movies. Sempre vou. I often play tennis. Frequentemente jogo tênis. Frequentemente, né? Então, repara que esses advérbios, eles são indefinidos. Apesar de eu falar sempre, mas é sempre o que? Todo dia, toda hora? Não necessariamente, né? Já o definido a gente sabe que é aquilo, ó, eu vou para a escola todo dia, every day, tá certo? Aí tem aqui a lista de alguns advérbios de frequência definida, por exemplo, se eu quero falar uma vez por dia, once a day, né? Ou once a week, tanto faz. Twice, 2 vezes.
3 times, 3 vezes. Several times, várias vezes. Hourly, de hora em hora. Daily, diariamente. Monthly, mensalmente. Every hour, toda hora, né? E aí tem os que a gente já falou. Você pode usar o próprio dia, por exemplo. On Saturday, on Sunday, on weekdays, at weekends, né? Weekdays são os dias de semana. At weekends são os finais de semana. Então são vários advérbios que a gente usa que tem essa frequência definida. E alguns de frequência indefinida, como o always, né, que é o sempre, o almost always, quase sempre, usually, normalmente, generally, que é o geralmente, often, que é o frequentemente, muitas vezes, sometimes, às vezes, e aí vem, né, o rarely, almost never, never, from time to time, de vez em quando, again and again, que são vezes repetidas, né, de novo, né, enfim. E aí, pra gente praticar, olha só. O que eu quero que você faça? Eu quero que você preencha essa tabela, escreve ela no caderno, tá? Só a tabela, você precisa escrever essa tabela aqui no caderno. Você vai preencher, você vai colocar essa tabela no caderno e você vai marcar a frequência que você faz essas atividades. Então, por exemplo, hang out with friends, né? Sair com os amigos. Qual é a frequência? Sempre, é always, usually, sometimes, rarely, never. Visitar amigos e família. Qual é a frequência? Você marca um X. Play ball games, né? Jogar bola. Play computer games, jogar com jogos de computador. Ride a bike, andar de bicicleta. Watch a movie, watch a film, assistir um filme, tá? Então você marca aí qual é a frequência que você faz essas atividades. E depois você faz lá no livro a página 65, que é a página 65, tira uma fotinha e manda pra mim, tá bom? Gente, é isso, muito obrigado pela atenção. And see you next week. Bye bye.